Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo, Príncipe de Mantua, sou o tiozão sem graça. Na descrição do meu vídeo existe o link na qual em um vídeo eu explico a origem e sentido do meu personagem, tá? Então vou falar aqui um pouco de ciclismo, tá? Então, eu ando de bicicleta aqui na cidade de São Paulo desde o ano de 1993 e às vezes quando eu faço alguma coisa aí na rua, eu uso a bicicleta como meio de transporte, tá? Inclusive, de uns anos para cá, São Paulo implantou bastante ciclovias, tal, tá tendo aí a cultura da bicicleta, né? Mas eu ando em bicicleta faz muitos e muitos anos, tá? Então vou contar uma coisa que aconteceu ontem na ciclovia ali da Liberdade e Vergueiro, né? Eu fui fazer um trabalho ali na região da Vila Mariana. E infelizmente é algo que eu costumo ver muito, tá? É o comportamento de alguns ciclistas. Eu não tô aqui para jogar A, B, C ou D, o cacete que seja, tá? Tô aqui para falar algo que eu costumo ver sempre. Eu tava na subida da Rua Vergueiro, eu tava com a minha híbrida, eu tô pesado, então não tô pedalando muito forte, não. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz 14 km em 46 minutos. No trânsito urbano, um trânsito para e anda naquele trecho ali da Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia. E depois eu passei ali por dentro do centro, tal, de boa, e peguei a Liberdade Vergueiro. Então eu estava na ciclovia, tinha um ciclista mais à frente de mim, e o semáforo ele fechou, o sinal fechou, ele parou, eu pensei, vou parar uns 5 metros antes dele e tal. Aí veio um rapaz com uma bicicleta de estrada, uma speed, né, uma road bike, né. O que o cara me faz? O cara, ele é um local meio estreito, né? Então eu vou parar na sarjeta do canteiro central, que é a ciclovia ali no canteiro central. O cara simplesmente ele passa por mim, ele quase me derrubou e ele vai pro lugar onde que é a faixa de rodagem e tudo isso para passar um sinal vermelho. Quer dizer, de repente vem um carro ali, pega ele. Ou de repente, a hora que ele faz esse tipo de manobra, ele vai lá para pista de rodagem. O trânsito que vem da rua de cá, que abriu o sinal e fechou para nós, né? De repente um carro pega ele. Eu vejo isso muito, olha, você vê de repente pessoas andando na ciclovia, às vezes você vê alguns carroceiros, tal, dá até para entender, o cara tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, né, tal, mas eu vejo muito disso de comportamentos estranhos de ciclistas, cara, eu vejo cada coisa nas ruas, às vezes, que ciclistas fazem, sabe, mas cada coisa assim, pô, eu penso, puta, mas como que o cara tem essa capacidade? Eu indo nesse mesmo atendimento que eu fui fazer, pra vocês terem uma ideia, eu passei na Praça Campos de Bagatelle, seguindo o fluxo ali, o trânsito estava meio pesado. Antes de eu chegar naquele postinho que tem da Polícia Militar, inclusive um abraço lá para a Polícia Militar e parabéns pelo trabalho que eles fazem. Ali existe uma passarela, vi um cara na contramão de bicicleta. Não, você imagina, 9 e pouco da manhã, uma pessoa vindo de contramão, na contramão, ali na Avenida Santos Dumont. Pô, é brincadeira uma coisa dessa, né, meu? Então você vê umas coisas meio estranhas. Se ele ia fazer alguma manobra, pegar o Lavo Fontoro, ou Lavo Fontoro, sei lá o que ele ia fazer. Mas é estranho, cara. Às vezes, até eu para fazer algum tipo de manobra que eu tenho que pegar uma contramão, ou qualquer coisa assim, eu tento fazer o caminho mais possível, assim. Eu dificilmente eu pedalo na contramão, tá? De repente você pega, por exemplo, uma rua que, sei lá, 50 metros dela é uma contramão e você vai pegar outra rua que é sentido duplo, às vezes eu até empurro a bicicleta, faço qualquer coisa, não estou aqui para ditar regra, falar o que as pessoas devem fazer baseado em mim, tá? Mas eu vejo cada coisa absurda aí no trânsito que sinceramente são estranhas. Para vocês terem uma ideia, faz 2 semanas aconteceu aquele acidente na rodovia dos Bandeirantes, tá? Faz 1 mês e pouco eu pedalei na Bandeirantes, eu fui até São Carlos, eu ia até São José do Rio Preto, Guapiaçu, do lado ali, só que alguns acontecimentos e também compromissos lá em Guapiaçu e tal, me fizeram pegar a bicicleta, colocar no bagageiro do ônibus da Cometa e ir embora de ônibus, que para mim era mais conveniente. Então eu pedalo sempre na rodovia dos Bandeirantes e essas coisas. Muito se falou do que teria acontecido no acidente, então como eu não tenho nada, digamos, baseado em investigações, em apurações tal, não posso falar nada. Mas o que se diz por aí, o que eu tenho lido também,
que aconteceu lá que um ciclista furou o pneu, eles tinham um carro de apoio e também aqui não estou aqui para julgar ninguém, tá? E esse carro de apoio fez uma manobra levando essa bicicleta e o ciclista mais à frente do pelotão, pararam ali, também tinha um guincho parado lá fazendo um socorro, e parte desse pelotão, quando viu o carro de apoio mais à frente parado, desde, sei lá, parar e ajudar, ver o que está acontecendo, né? Ajudar o outro cara, sei lá, fazer uma troca de pneu, remendo, o que seja, parte dele foi ultrapassar esse carro de apoio, foi para o acostamento e o ônibus acabou pegando, tá? Então, isso daí é pelo que eu li, tá? Então não existe nenhuma coisa oficial lá, ou nenhum laudo lá da Polícia Civil, ou do Instituto lá de Criminalística, ou da Polícia Técnica, nada disso. Daí a gente vai ver depois, né? Mas o que eu tenho lido aí é que teria acontecido isso, tá? Eu até tenho um vídeo meu aqui mostrando que eu fiz um pedal com os pneus maciços. Eu até falo para as pessoas, quando vocês estiverem na rodovia, pedale sempre no acostamento, e caso aconteça alguma coisa que você precise parar, pare no local onde você chama menos atenção possível. Você não sabe que pode aparecer lá um mala querer te roubar, ou pode aparecer lá, sei lá, um motorista que de repente ele se distrai com você parado, ainda mais bando, né? Eu não ando, eu antigamente fazia um pedal com um amigo meu até, inclusive ele era triatleta, ele até parou com o ciclismo, tá? Ele não quer saber nem mais de bicicleta. Só usa aí para algumas coisas. Eu dificilmente falo de alguém aqui nos meus vídeos, tá? Fazendo um corte por causa do tempo do kart. Então, eu fazia esse pedal aí com ele até Campinas, voltava, a gente às vezes ia até o Serra Azul e voltava, tal, e ele ia até a região ali de Tupéva e Jundiaí e voltava. Mas a gente sempre andava naquela coisa, um atrás do outro, tal, até para usar os próprios fatores que ajudam o ciclismo, né, na aerodinâmica, resistência ao ar, essas coisas, tal. Então a gente sempre andava em fila indiana. Aí às vezes você vai estar andando por aí, até na própria ciclovia, você encontra pessoas andando um do lado do outro. Você às vezes vai fazer um pedal aí, ou às vezes até eu vou fazer algum trabalho na região de Campinas, eu pego ou vou de carro ou vou de ônibus, assim. Às vezes até você vê ciclistas na rodovia, um andando do lado do outro no acostamento. Então quando você for andar nesses locais, evitem chamar atenção, tá? Às vezes a pessoa se distrai lá, sei lá, pode acontecer um mal para você, porque a bicicleta sempre vai ser a coisa mais frágil no trânsito, tá? A bicicleta e o pedestre, né? Então, como se espera que o pedestre seja uma pessoa inteligente, ande na calçada, atravessa na faixa, que em alguns casos são verdadeiros milagres eles fazerem isso, tá? Então, a bicicleta no trânsito, ela sempre vai ser algo frágil, tá? Se você vai disputar lá a rua com uma moto aí que seja de 100 cilindradas, 125 cilindradas, ou com um caminhão lá de um monte de eixos, você vai tomar no meio da fuça sempre, para falar o português claro, tá? Então, até nesse vídeo lá que eu faço o teste lá dos pneus, eu até falo no próprio vídeo, se você tiver algum problema na rodovia, fica bem do lado do acostamento ali, evite chamar atenção, tá? Então, infelizmente eu vejo muitas atitudes de ciclistas aí que não são muito legais, não pega bem pro ciclista, tá? Não pega bem, de repente você tem lá 500 mil atitudes boas e de repente o que vai te fuder, o que vai te marcar é aquela cagada, falar o português claro, tá? É aquela manchada, tá? Aquela borrada, para ser bem assim coloquial e falar explicitamente, tá? Então, às vezes acontece essas coisas, né? O ciclista fica marcado, mas, pô, o cara fez isso. Ou outro exemplo de coisas estranhas que eu vi foi aquela descida do final do ano passado lá pro litoral, para Santos, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos meus que moram na região de Diadema e pessoas que praticam ciclismo há muito tempo, eles evitam pedalar na rodovia dos imigrantes, para vocês terem uma ideia, aí na Anchieta, tá? Por quê? Porque é um pouco violento, né? De repente pode aparecer lá um mal lá querer te roubar, qualquer coisa assim. E eu vi a tal da descida, tá? Alguns takes de alguns vídeos que eu vi, nossa, você vê o cara lá a milhão, o cara apitando, gente berrando em túnel, tá? Gente fazendo lá umas algazarras, umas coisas estranhas, tá? Não é que eu tô querendo que as pessoas sejam assim, de repente, lá uma almofadinha, lá tá lá, coloca lá aqueles óculos lá dos anos 20, aquele capacete coquinho, sabe? Aquele tipo tiozão assim, eu não ando assim, tá? Mas para vocês que entenderem o que eu tô falando. Mas tem umas atitudes ali que literalmente fodem a imagem, queimam a imagem do ciclista, né? Você vê lá o cara descendo lá no maior cacete,
Inclusive aconteceram vários acidentes, né, nessa descida aí, né? Poucas pessoas falam, mas eu, como tenho muitos amigos meus que são desse meio de ciclismo, de esportes, também já é uma coisa a pensar no futuro, né? Eles estão pensando agora, não é que eu falo pelos outros, né? Estão pensando mais assim, conscientizar as pessoas, assim, para ter uma coisa assim, tipo de uma ordem, né? Nem quando você de repente vai para a escola, você aprende a fazer fila, ou de repente você é obrigado a fazer o serviço militar, então você vai para o tiro de guerra, ou você vai para o exército, ou para qualquer coisa que você vai fazer lá, sempre tem aquela ordem, tudo e tal, mas você vê umas bagunças aí, meu, umas coisas aí, pô, aí você vê uns vídeos aí de umas pessoas também no YouTube, tá? Eu não tô aqui para criticar ninguém, mas você vê os caras aí berrando no corredor, quer dizer, não, pensa bem, o cara tá com uma bicicleta lá que seja de 14, 15 quilos, tá? O cara tá lá com uma bicicleta. Aí passa por ele lá um motoqueiro, um motoboy, uma pessoa trabalhando com moto, ou um taxista, ou o que seja. Aí tá o cara lá, todo deve estar se achando super-homem, no mínimo, né? Aí o cara berra lá, quer dizer, você berra com um desconhecido, meu. Você não sabe se o cara lá tá com uma arma, o cara lá tá com uma pistola, o cara lá tá com uma faca, uma arma branca, uma machadinha, uma estrela ninja, o cacete que seja. Você sempre vai tomar no meio da tua fuça. Você vai tomar no meio da tua fuça. Você toma um cacete ali, você apanha, você pode levar um tiro, e o cara sai com o veículo, com a moto dele. Não é que eu tô falando que as pessoas que andam de moto ou que andam de carro têm esse tipo de atitude. Estou falando mais a atitude do ciclista em relação ao todo, ao universo que cerca ele, o trânsito. Quer dizer, e o cara filma uma desgraça dessa. Não, presta atenção. O cara tá lá no trânsito, o cara tá lá dirigindo a bicicleta dele, né, pedalando a bicicleta para usar o português mais correto. Aí acontece lá um entreveiro, às vezes até o cara que está lá com o veículo, às vezes ele nem te viu, às vezes você estava no ponto cego lá, ele acabou fazendo lá um tipo de manobra lá que ele nem te viu, aí você acha que o cara lá fez algo contra você e tal, aí você vai lá discutir com o cara, quem que vai tomar no meio da fuça? Você, o cara tá sentado lá, o cara às vezes está com uma pistola, com um revólver no meio das pernas, o cara saca aquilo lá, te mete um tiro na tua fuça lá e se bobear, nem descobre quem fez isso. No Brasil, 8% dos crimes de morte, de homicídio no Brasil, eles são esclarecidos. Então, às vezes, você vai virar lá uma estatística, tá bom? Então, aqui é mais um vídeo meu. Eu sou o Ricardo Príncipe de Manta, eu sou o tiozão sem graça, tá? Então, molecada, pessoas adultas, ou que seja, vamos andar de bicicleta legal, vamos ter uma relação com o trânsito legal. Por exemplo, todas as atitudes de boa vontade que eu vejo no trânsito, eu procuro sempre agradecer e tal, porque a gente faz parte aí de uma sociedade, né? E se você vê exemplos aí não muito legais, creia, o que vai ficar é essa cacete desse exemplo, essa porcaria sempre vai ficar, tá? Você pode fazer lá 1 milhão de coisas maravilhosas, creia, sempre vão ver e sempre vão te analisar, te julgar, etc, o que seja, daquela cagada, falar o português claro, tá bom? Muito obrigado.